viver o Evangelho da graça de Deus. Esse é o grande desafio, viver. E olha só o tema de hoje, amados. A Bíblia e sua história. Sinto muito, mas a Bíblia é um livro de histórias. A Bíblia foi escrita, né, por um homem, por homens. Amados, as pessoas romantizam. O ser humano é muito dado a isso, né? E o que acontece? As pessoas não só romantizam, como eles querem que aquilo ali sejam para eles. Eles querem ler a Bíblia e falar assim, tá vendo aqui, ó? Deus disse isso, tá vendo? É para mim. Vê bem se é isso que eu tô passando. Vê isso é a minha vida. Cara, Deus falou comigo hoje, aquilo ali foi para mim. Queridos, a Bíblia, a gente precisa entender de uma vez por todas. A gente precisa entender isso, porque senão nós vamos ficar escravos de homens a vida inteira. A Bíblia conta história. Eu até escrevi aqui, que é porque eu sou muito esquecida. Então, às vezes, quando vem esses insights, eu escrevo, que é para poder eu falar para vocês aquilo que veio à minha mente. Tudo contido nesse livro, que nós chamamos de Bíblia, relata fatos acontecidos ou que acontecerão naquela geração, naquela época, naquele tempo. Foi para eles. Nada é para os dias de hoje. Parece frustrante, né? Mas não é. A Bíblia não foi escrita para Jaqueline, para o Rinaldo, para o Geraldo. Nós sequer existíamos, amados. Veja bem, existe milhões e bilhões e trilhões de livros escritos de todas as espécies. Todas. Existem biografias, né? Existem contos, romance, existem drama, terror. São livros escritos relatando histórias. Outros são contos, são fictícios, são coisas criadas na mente do homem. E o que não está muito diferente de hoje, os homens são muito criativos. O que acontece, amados? Se nós nos colocarmos naquelas situações, para nós será terrível. Em outros pontos será maravilhoso, né? Mas o que eu quero te dizer? A Bíblia conta histórias que às vezes a gente fala assim, nossa, tá vendo? Aconteceu, mas tá acontecendo aqui na casa da vizinha. Vê se não é isso que está acontecendo aqui na minha casa. Bem que Deus falou. Deus disse. O profeta fulano falou isso. Nossa, está acontecendo igualzinho. Amados, ao longo da vida, acontecem fatos iguais. Você já parou para pensar nisso? Se você vê lá nas histórias bíblicas, tudo que foi falado a respeito de pessoas, de acontecimentos, cara, muitas daquelas coisas vão acontecendo ao longo da vida. E isso é super normal. Se a gente não pegar isso como uma praga, como uma disciplina, como uma correção, porque Deus está mandando, porque Deus está bravando, porque Deus está cobrando. Se nós olharmos a Bíblia com olhos iluminados, a gente vai ver que até hoje acontece sim. Homicídio aconteceu lá? Aconteceu. Acontece aqui? Aconteceu há 50 anos atrás? Há 100 anos atrás? Homicídio? Estupro? Aconteceu na Bíblia? Aconteceu há 200 anos atrás? Há 500? Aconteceu? Ontem aconteceu? Hoje? Amados, é tão simples. E quando estuprou lá a irmã, que eu esqueci agora o nome do irmãozinho lá da Bíblia, quando aconteceu lá não era Jaqueline, não era Maria, não era Joaquina, não era Joana. E hoje são vários nomes. O preconceito existia? Sim. Existia há 500 anos? Sim. Acontece hoje? Muito.
O que acontece, amado, são as proporções. Hoje, com a internet, com esse conhecimento todo, as coisas são divulgadas com muita rapidez. Quantas doenças aconteciam naquela época? Pragas, né? Chamavam de pragas. Quantas? E quantas a gente não vive até os dias de hoje? Eu posso então falar não, porque aquilo lá foi uma previsão, sabe? Aquilo lá foi uma profecia que aconteceria nos dias... Amados, sempre, enquanto houver céus e terra, e é para sempre, nós já aprendemos isso, enquanto houver, todos os problemas haverão. Adultério existia lá na Bíblia? Lá no início do primeiro século? Sim! Acontece hoje? Fofoqueiro, cri-cri e tudo mais. Hoje, amado, a gente está com uma era digital avançadíssima, aonde nós podemos ter conhecimento, sabe? E nós temos que nos desprender dessa obrigação de estarmos presos a um homem, a uma denominação, escravizando, sabe? Nos punindo, nos colocando fardos que não são nossos. Ah, tá vendo? Aconteceu isso com o fulano de tal? Olha, Deus falou, tá, amado? Vai acontecer com você. Não vai. Ou vai, tá? Porque tudo que aconteceu vai acontecer novamente. A gente chama de coincidência, não é isso? Ai, que coincidência, menino. Não é que em 1970 aconteceu isso. Agora em 2021, cara, igualzinho, claro. Você ouve o teu marido brigando com a vizinha? E lá eles estão discutindo, pererê, tchururu, e aí você fala, nossa, parece que é aqui em casa. Mas tá falando igualzinho o meu marido fala. Gente, como é que pode? Homem é tudo igual. Não é assim? É assim. Amados, não é diferente. Então, quando a gente vê que a Bíblia está ali para relatar, deixou sim instruções, olha, aquele fulano fez isso, não é certo. Eu não vou fazer, porque Deus disciplina, Deus corrige a quem ele tem como filho. E por que então que eu vou fazer? Você viu o que ele fez com Davi? Davi era filho, Davi foi corrigido. Eu não vou fazer aquilo. Poxa, o que Davi fez com Urias, cara, aquilo ali foi um massacre. Isso não é certo. Eu não vou fazer. Então a Bíblia relata muitos acontecimentos, mas eu não posso me incluir nele. Eu não posso achar que aquilo ali foi para mim. Eu ouvi uma história, eu ouvi algo sobre algumas pessoas que me trouxeram, sabe, uma visão de evangelho. Hoje eu sei o que sei, eu conheço o que conheço por essas vidas, por esses relatos. Porque Paulo nos trouxe uma novidade de vida através do Evangelho da Graça de Deus que aconteceu lá no primeiro século. Glórias a Deus! Isso se estende até hoje nas nossas vidas. Abba, Pai! Ela está aí, amados, para nos mostrar, sim, o poder de Deus. O poder de Deus acontecia lá e acontece aqui. O amor de Deus estava sobre aquelas vidas, está sobre as nossas vidas. A misericórdia de Deus estava sobre a vida daquele povo da Bíblia, está sobre as nossas vidas, amados. Nada é diferente, sabe? O amor de Deus, aliás, Deus é um, e Ele é único, e Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é o mesmo, Ele não muda de gerações em gerações, Ele permanece para sempre. Ele é o grande eu sou. Nele não há mudança e nem sombra de variação. Nós é que sofremos essas mutações, nós é que nos transformamos, nós amadurecemos, sabe? Nós vivemos experiências que aquelas pessoas viveram e que nós vivemos as nossas nos dias de hoje. E isso não tem nada a ver como, tá vendo? Se aconteceu lá, aconteceu aqui. Tá vendo? A pandemia aconteceu porque, lembra das pragas? Porque a Bíblia diz que haveriam pragas. Haveriam e houve naquela época, tu não lembra? O gafanhoto, não sei o que, até disseram que aqueles gafanhotos que invadiram aqui, estava tudo lá, sendo a profecia se cumprindo. Nada, amada, a profecia se cumpriu, foi lá mesmo. É que sempre vai existir praga de gafanhoto, em alguma época vai se manifestar. Você está entendendo?
Aí, por isso, eu anotei aqui, que eu também sou muito esquecida da mente, mas eu esqueci. Pandemias. Amados, sempre houve pandemias. Você acredita nisso? Ó, teve a gripe espanhola. Quem nunca ouviu falar? Quem não ouviu, passou a ouvir e pesquisar, né? Nessa nossa geração, que tanto se fala da Covid-19, quem não conhecia foi lá ver, minha amada. Olha só, a gripe espanhola foi em 1918 e ela durou até 1920. Os soldados todos com gripe espanhola. HIV. Quem não lembra da AIDS? Em 1981, que, olha, amado, foi um marco. Muitas pessoas foram contaminadas. Se descobriu então por meio de quê? Como era? E aí, sempre houve. H1N1, H1N1 2009 a 2010. Meu Deus do céu, que tantas pessoas que morreram, que tantas infecções. Você não lembra? Gripe de Hong Kong, 1968 a 1969. Gripe aviária, de 1956 a 1958. Amados, sempre existiu. Lembra daquelas pragas do Egito? As pessoas todas diziam, não entre, não vá, não toque. Tá todo mundo contaminado e as pessoas morriam. E hoje em dia, parece que as pessoas esquecem desses acontecimentos e acham que isso tem que ser uma profecia, que o irmão fulano de tal, que o profeta tal, que foi convidado para pregar, e ele anunciou, e ele veio aí com uma grande novidade. Uau! Não há nada novo debaixo dos céus. Lembra? Não há nada. As pessoas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Isso é um ciclo. Vai acontecer com todos nós. Aconteceu com aquele povo, acontecerá conosco também. As pessoas ficam muito pilhadas, alienadas, sabe? Tem pessoas que falam, eu já li a Bíblia 10, 20 vezes. Eu já li 30. É uma competição de quem sabe mais, de quem leu mais. E aí quando você vem com o Evangelho da Graça, você vê que leram 30 vezes. E não aconteceu nada. Não aprendeu nada. Não sabe nada. O que ela sabe é reproduzir as histórias contadas. A maioria dos pregadores, você pode entrar hoje numa igreja qualquer, tradicional, evangélica, que você vai ver alguém lá reproduzindo uma história já vivida. Por que Davi? Por que Elias? Por que Salomão? Por que Betseba? Por que isso? Por que aquilo? Olha, não é isso, amados? Amados, eu fui desse povo. Falava, gente do céu. Ontem foi Davi, hoje é Salomão, agora é Moisés e Judas, e isso e aquilo. E não sai, não tem revelação, não vivem em novidade de vida. Sabe? Nós temos que ter uma consciência de que a Bíblia está lá falando, contando experiências, vivências, pragas, acontecimentos, correções, a grande esperada vinda de Cristo que já aconteceu, mas ninguém sabe porque ninguém leu com olhos iluminados. Não é assim? Ficaram presos, sabe, a versículos, a coisas que isolaram ali, trouxeram e aplicaram em nós. Enquanto nós não nos apercebermos, enquanto a gente não despertar, sabe? Aí, ó, Rinaldo era um eunuco. É assim, amados. As pessoas estão em busca, não encontram nada, vazias. Vazias porque lhe faltam conhecimento. Ah, Oséias disse isso. Oséias disse, e é verdade. Também é verdade no dia de hoje. Não é verdade? A igreja, o povo de Deus, os filhos perecem porque falta o mesmo conhecimento. Oséias foi brilhante quando trouxe essa frase para aquela época e hoje nós aplicamos aqui com muita verdade. Muito obrigada, Oséias. Porque realmente a gente vê que até os dias de hoje as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. Às vezes você quer olhar, você quer explicar, às vezes eu tenho até pena, sério, gente, eu fico com dó, mas eu falo, não vai entender.
As afirmações são tão convictas, sabe? Bate o pé com uma veemência, sabe? De que aquilo ali é tão verdade que se você abre a boca você vira até inimigo. A pessoa até briga com você e te coloca cada nome, porque não tem conhecimento, sabe? E então, nós que somos eleitos, que trouxemos, graças a Deus, esse conhecimento, que estamos expondo por meio do Graça Sem Retoques, por meio da Igreja Espírito em Verdade, nós que estamos aqui divulgando o Evangelho, amados, o nosso desejo é que vocês cresçam cada dia mais, que o Espírito de Deus que habita em nós ilumine cada dia mais o vosso entendimento, para que essas palavras, para que esse conhecimento entre de verdade e que você se liberte, que você seja realmente livre de todo dogma, de toda ordenança, sabe? De todo massacre evangélico. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós somos filhos eleitos, abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Está em nós. Cristo está em nós. Nós não podemos nos cansar, nos calar, sabe? Às vezes é repetitiva a graça? É, mas você entrava numa igreja lá para ouvir todo dia a mesma coisa? A vida dos outros? A vida do fulano de tal? Então, abra o seu coração e o seu ouvido para ouvir a graça, o evangelho revelador, essa graça que cresce cada vez mais no Brasil e no mundo. Amados, muito obrigado. Muito obrigado por ser nosso parceiro. Você é um parceiro do Evangelho da Graça de Deus. Você foi escolhido também para anunciar, para divulgar, para compartilhar esse vídeo, sabe? Para fortalecer. Eu vejo, sabe, às vezes, que até as pessoas que estão entre nós não veem os nossos vídeos, não dão like, não divulgam, sabe? Não espalham, porque eles já sabem. Então acha que é suficiente. Acha que ninguém precisa mais ouvir. Amados, não faça isso. Cada vez que você dá o teu like, que você comenta, que você compartilha, sabe? Que você ativa o sininho para você receber mais notificações, para que essa palavra chegue todos os dias ao teu lar. O meu esposo está aqui, sabe? Incansável. 5h20 da manhã ele está ali te trazendo uma palavra de despertamento, para que você desperte já cheia de ânimo, de vigor, de alegria, e que você se prepare para um dia cheio das manifestações do amor de Deus. 11h40, mais uma vez, arduamente, ele está aqui anunciando o Evangelho. Amadas, 20 horas, estamos aqui novamente no canal Espírita em Verdade, pregando o Evangelho da Graça de Deus. Você pensa que isso é fácil? Você pensa que é moleza? Que o teu corpo físico, que a tua mente não cansa? Que você não se esmera em estar ali lendo e se aprimorando mais e mais em trazer boas novas? Em trazer revelações do trono? Isso é árduo também, amado. O corpo e a mente cansa. Tem dia que eu vejo o cansaço estampado, sabe? A exaustão. E tá ali, ó, anunciando, assumindo o chamado. Não é todo mundo que é corajoso a esse ponto. Não é todo mundo, sabe, que se expõe dessa maneira, que coloca a cara, abre o peito, sabe? Então, amado, abrace isso. Receba isso como o próprio Deus que adentra todos os dias a sua casa, lhe trazendo refrigério, descanso, paz, sabe? Lhe trazendo segurança. Amados, eu tenho tanta segurança em Deus. Essa segurança me dá tanta força, sabe? Ela me coloca de pé todos os dias. Ela me faz viver coisas maravilhosas pela fé. Aquele povo tinha fé, nós temos até hoje. Aí fala assim, mas por que não acontece mais aquilo? Tanta gente pergunta tanta coisa, sabe? Que eu fico assim, ó, passada. Ah, mas por que? Porque aquilo era para aquela época. Hoje aqui, lá tinha Tomé. Lembra de Tomé, né? Aqui tem uma multidão de Tomé. As pessoas só duvidam. Querem que você prove a todo tempo tudo. Você fala, as pessoas não levam em conta, sabe? Não valorizam. Às vezes entristece, sim, mas a gente não larga a mão, não.
Uma vez que você colocou a mão no arado, amor, desiste, é para sempre. Nós não podemos retroceder. A graça de Deus nos traz coragem. A graça de Deus nos traz intrepidez. Você não pode esmorecer. Você não pode, sabe, enfraquecer. Alguém me disse, eu tô fraco na fé. Porque lá no meu ministério eu fazia isso, vim para a graça, não faço nada. Ah, entendi. Não faz nada? Então faça. Procure saber o que a graça lhe propõe. Seja voluntário. Seja um cooperador do Evangelho da Graça de Deus. Semeie no Evangelho. Você não semeava na lei? Você não alimentava a mentira? Semeie agora na verdade. Tem aqui o nosso espaço para limpar. Tem uma escolinha onde as crianças ficam ali. Muito obrigado, viu? A irmã veio lá de Belo Horizonte, irmã Regina. Trouxe um monte de coisinha, de lápis, de papel ofício, de tinta guache. Você vê, ela veio de Belo Horizonte. Ela pensou nas nossas crianças. Cara, isso é só o amor de Deus que coloca no ser. Isso não somos nós que produzimos. Sabe, não é necessário que fique se falando toda a vida a mesma coisa. Os filipenses lá cooperaram com Paulo. Paulo disse, ninguém se uniu a mim no tocante a dar e receber. Quem? Quem está unido conosco aí no dar e receber? Quem está de mãos dadas em tudo? Porque depois que conhecem a graça, amor, eles querem ir para o oba-oba, para libertinagem, sabe? E esquecem até de se espelharem, sim, nessas histórias que a Bíblia contou. Ah, nesses pontos a Bíblia não é para eles. Não é. Só nos pontos que lhe interessam. Então, seja um cooperador. Tá aqui ó, o nosso WhatsApp, eu vou deixar aí para você. Se você quer ser um cooperador do ministério, graça sem retoques e igreja em espírito e em verdade, entre em contato conosco. Olha o nosso DDD. É 21 97982 3903. 21 DDD 97982 3903. O telefone está comigo. Essa semana, o aparelho do Graça Sem Retoque está com a Jaqueline Moraes. Entre em contato. Fale, eu gostaria sim, amada. Eu quero ser um semeador. Eu quero ser um voluntário. Não importa como. Eu quero contribuir para que esse evangelho cresça cada dia mais e que essa família se alavanque. Hoje, a família Graça Sem Retoques é 10.400 e poucos. A família Espírito em Verdade é 162 mil e poucos, amados. Mas pode crescer mais. Mais pessoas podem ouvir aquilo que você ouviu um dia. Aquilo que lhe trouxe esperança, aquilo que lhe trouxe paz. A paz que excede mesmo todo entendimento, porque as pessoas não estão entendendo nada. Tá vendo o mundo tudo numa crise e a tua mesa todo dia tem o teu feijão com arroz, tem o teu pão, tem o teu leite para você alimentar os teus filhos. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor, isso é abundância de conhecimento, isso é maturidade cristã. E só chegou à sua vida por instrumentalidade daqueles homens que Deus lhe enviou. Nós assumimos o nosso chamado, a gente não tem medo de dizer isso não, amado. Eu estou aqui e sou o que sou pela graça de Deus. Não é mérito humano, não foi homem nenhum, foi Cristo. Nós estamos aqui todos os dias no Graça Sem Retoque, 8 da manhã, vá lá, entre, assista o vídeo, dê o teu like, fortifique o canal da Graça. Sabe, eu vejo as visualizações caíram, curtição caindo, sabe, as curtidas caíram, ninguém divulga mais, as pessoas se acostumam muito rápido. Se não houver pessoas ousadas, amados, vai paralisar. O erro vai continuar crescendo, a mentira espalhada. E os da graças? Ah, eu já conheço, eu já sei tudo. Uau! Sabe tudo? Eu não sei nada ainda. Eu ainda tenho muita coisa para aprender com você que me assiste, com você que está sendo tocado nessa manhã e dizendo, não, eu posso. Eu posso compartilhar. Eu posso semear sim. É pouco, mas é o pouco que eu tenho. É o que Deus me permite semear. É o que eu vou dando e Ele dá semente ao que semeia. Hoje eu semeio tanto
Ele vai me dando semente. Daqui a pouco eu tenho muitas sementes e eu vou poder repartir com o outro. E é assim que cresce. É assim, plantando uma sementinha, que daqui a pouco você vai ter uma grande árvore frutífica. Seja um cooperador do Evangelho da Graça de Deus, amado. Não se esconda, não tenha medo, não fique retraído, não ache que você sabe tudo e que agora você está suprido. Não. Muito mais temos a viver e a proclamar às gerações vindouras, aguardando o anúncio da tua voz, o anúncio da nossa voz, para que a escravidão no nosso país, essa escravidão evangélica, cesse totalmente. E eu creio e eu recebo mentes renovadas em Cristo Jesus. Assim é, assim eu creio, amados. Graça e paz. Viva